Sejam muito bem-vindos, meus caros, e estamos numa altura muito específica da história de Portugal, altura essa em que nós esperaríamos grande força por parte do Estado português, em que esperaríamos mão severa para com os criminosos e diria mesmo terroristas que andam a fazer tumultos na zona da Grande Lisboa, que andam a destruir propriedade pública e privada, nomeadamente carros e caixotes do lixo queimados e até um motorista completamente inocente atingido no meio destes confrontos. E o que é que o atual Primeiro-Ministro decide fazer enquanto representante do Estado português e das instituições portuguesas? Decide reunir com um grupo de homens cujo representante era Mamadou Ba. Por acaso de não estarem lembrados, Mamadou Ba foi o autor de várias frases incendiárias, nomeadamente a bosta da bófia. Vamos ver, meus caros, o que é que André Ventura tem a dizer ao Primeiro-Ministro sobre isto. André Ventura fez uma intervenção brilhante e ainda bem que alguém a faz sobre estas reuniões e sobre o atual procedimento do Primeiro-Ministro, em que o atual Primeiro-Ministro poderia estar a reunir com as forças de segurança, poderia estar a reunir com os moradores dos bairros da Grande Lisboa que se sentem afetados pela criminalidade e por estes vândalos que não têm outro nome, e ele opta por se reunir com um grupo de homens cujo representante é Mamadou Ba. Vamos ver, meus caros, o que é que por aqui se passa e o que é que André Ventura tem a dizer ao Primeiro-Ministro. Não podia começar este debate orçamental sem me referir aos polícias e às forças de segurança que se encontram neste Parlamento, que aqui vieram depois de uma semana em que foram achincalhados por uma parte do país, em que foram achincalhados por uma parte da opinião pública e, sobretudo, achincalhados por uma parte da opinião publicada. Nós não temos dúvidas. Estes homens e mulheres estiveram do lado certo e hoje perante o país é o dia de o dizermos. Eles estão do lado certo da história, eles defendem-nos, ao contrário da maior parte que os acusa de traição. Mas ontem, Sr. Primeiro-Ministro, o Governo decidiu fazer uma reunião sobre esta matéria dos tumultos que alastram no país. Foi reunir com os polícias? Não. Foi reunir com as forças de segurança? Não. Foi reunir com os moradores que se sentem afetados pela violência? Não. Foi reunir com homens como Mamadou Ba, que chamou bosta à bófia. Que disse que os polícias e o homem branco deviam ser aniquilados. E temos um governo do PSD, um governo de centro-direita, que deveria, perante a violência, perante toda a violência, devia dar um sinal inequívoco ao país. O sinal era este: ao lado da polícia, contra os bandidos. Fizeram o contrário nestas reuniões que aqui estão e que o país todo pode ver. Fizeram o contrário perante o que aqui está. Meus caros, independentemente do possível resultado daquilo que é a investigação em curso sobre aquilo que se passou na Cova da Moura, não podemos fingir que a forma de atuar adequada de um Primeiro-Ministro e de um representante das instituições portuguesas, um dos mais altos representantes das instituições portuguesas, como é o Primeiro-Ministro, se pode reunir com um pseudo-ativista que anda por aí a espalhar declarações incendiárias, que só aparece para capitalizar problemas que alegadamente são racismo, porque nós ainda nem sequer sabemos absolutamente nada sobre o resultado do caso. Apesar destas pessoas, nomeadamente do Bloco de Esquerda e do Livre, dizerem a André Ventura para aguardar pelo fim da investigação, já todos decidiram que foi um ato de racismo, inclusive a própria Juventude Socialista disse que foi mais uma vida perdida para o racismo, quando nós não sabemos o resultado da investigação, e aliás já há advogados que dizem que tudo aponta para uma situação de autodefesa. A SIC Notícias, por exemplo, postou no dia de ontem um vídeo em que mostra claramente que há 2 tiros que são dados para o ar e 2 tiros que são dados na direção do sujeito. E, portanto, não podemos fingir que... não podemos ignorar estes detalhes e não podemos, antes da investigação acabar, ao contrário daquilo que tem feito a esquerda em Portugal, dizer que foi um ato racista, porque nós não sabemos verdadeiramente o que se passou. E é para isso que a investigação serve. Mas a esquerda toda, nomeadamente manifestantes que estiveram presentes naquele último fim de semana, apareceram com cartazes a dizer que os polícias eram porcos racistas. Portanto, isto foi uma decisão tomada por vocês. Vamos ver, meus caros. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu sei que hoje está aqui para falar de orçamento, mas o país quer saber o que é que vai fazer com todos estes acontecimentos e ainda ontem, mais 10 carros incendiados em Benfica, com os 22 suspeitos à solta neste país em que está tudo à solta. Mas à liberdade continuam aqueles que andam a destruir os nossos bens, a ameaçar. À solta não está o Tiago.
O Tiago é um motorista de autocarro, é um motorista que está queimado na cara, no corpo e nas pernas. Esse não está em liberdade. Quem estão em liberdade são os bandidos. Esses estão em liberdade. E o governo devia estar ao lado destes homens e mulheres que defendem a ordem e a segurança. Porque o Tiago não está em liberdade. O Tiago está num hospital à espera que alguém lhe dê uma palavra de que vai fazer alguma coisa por este país. Meus caros, sobre o motorista Tiago, nós já não podemos fazer grande coisa do ponto de vista da saúde, é verdade. Os profissionais de saúde já disseram que o Tiago, infelizmente, tem danos irreversíveis e que, aliás, são danos que vão alterar toda a sua forma de vida até ao fim da sua vida. Portanto, a vida do Tiago nunca mais vai ser igual. E, portanto, nós, sobre o Tiago, a única coisa que podemos fazer é, de certa forma, dar-lhe algum apoio financeiro, que é isso que o poder político deve fazer, e permitir que a qualidade de vida do Tiago seja boa dentro do possível, dentro do que há, tendo em conta que é um inocente que foi atacado por vândalos que não têm objetivo nenhum senão vandalizar, destruir aquilo que é construído por todos nós, inclusive é construído pelos próprios moradores do bairro de onde estes senhores são, que sentem medo destas pessoas e que estão, aliás, aprisionadas por estas pessoas e que não podem fazer nada, nem sequer podem dizer nada sobre estas pessoas à polícia, às autoridades, aos meios de comunicação tradicionais, porque sentem medo de represálias. E, portanto, os próprios moradores do bairro sentem-se vandalizados porque propriedade pública e propriedade privada estão em risco ao pé destes vândalos que são terroristas, e não podemos ter mão leve com eles, temos que ter mão pesada, e estas pessoas têm que ser acusadas e presentes a tribunal, não podem aparecer em liberdade como tem acontecido, ou com proibições de utilizar isqueiros. Eu pergunto, meus caros, proibição de utilizar isqueiros? E se por acaso decidirem utilizar fósforos? É a pergunta que fica no ar. André Ventura teve o posicionamento adequado porque estas pessoas precisam de apoio. O Tiago, nomeadamente, e eu deixo o meu abraço se por algum acaso ele vir este vídeo, deixo o meu abraço e os meus cumprimentos e desejo muita sorte e uma vida muito próspera ao Tiago, dentro dos possíveis, e que corra tudo bem. Aliás, aqueles donativos já foram partilhados e eu espero sinceramente que cheguem ao Tiago e que ele faça proveito deles e que a vida lhe sorria sempre. Agora, enquanto representantes, nomeadamente o Primeiro-Ministro, das instituições portuguesas, e enquanto os mais altos representantes das instituições portuguesas, não podemos fingir, meus caros, que um ativista radical e que um homem que só sabe proferir declarações racistas, nomeadamente o homem branco tem que ser destruído ou tem que ser morto, ou lá o que é que ele disse, e a falar na direção da polícia dizendo bosta da bófia. Portanto, um homem completamente radical que nada tem de útil para o país foi reunir com o Primeiro-Ministro como se fosse alguém útil para este país. Meus caros, o Primeiro-Ministro tem é que se reunir com os moradores do bairro que sentem medo de represálias se forem verdadeiros com a comunicação social. O Primeiro-Ministro tem é que se reunir com as forças de segurança que andam a arriscar a sua pele há várias noites consecutivas para nos proteger, e o atual Primeiro-Ministro decide dar uma mensagem ao país que é: nós estamos ao lado de ativistas radicais que consideram que a polícia é uma bosta e, portanto, não podemos continuar a atuar desta forma, e o atual Primeiro-Ministro tem que ganhar vergonha na cara, é o que eu tenho a dizer. Portanto, não há outra forma de dizer isto. O atual Primeiro-Ministro que ganhe vergonha na cara, que reúna com as pessoas que precisam de um sinal claro do poder político e que deixe Mamadou Bach e todos os representantes do SOS Racismo de parte, porque são ativistas radicais que só sabem ter declarações incendiárias, nomeadamente bosta da bófia. Veja-se bem o nível das declarações deste senhor. Portanto, o poder político não tem que se reunir com este homem não tem que entrar na casa do povo, porque ele não tem utilidade nenhuma ao país e ele não serve causa nenhuma. O Mamadou Bach é único e exclusivamente um sugador do dinheiro público e só sabe capitalizar isto para fins da sua própria carreira, não serve para mais coisíssima nenhuma, e lamento imenso dizê-lo desta forma frontal. O Primeiro-Ministro, mais uma vez digo, tem que ganhar vergonha na cara. Da minha parte era isto, meus caros. Obrigado por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 20.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.